Mas, este fato foi também percebido pelos sensitivos das escolas de sabedoria já citadas, sobretudo pelos essênios, que se mantinham em prece, vigilantes, aguardando a hora do grande evento, do qual tiveram logo informações diretas, por intermédio dos adeptos da ordem e pelos irmãos terapeutas, que viajavam por toda parte, existindo, mesmo, alguns no próprio local onde o acontecimento se deu. Quanto aos demais, devido às enormes distâncias em que se encontravam, permaneceram investigando e aguardando confirmações, porque ignoravam o local exato onde o nascimento deveria ocorrer. Mas, por fim, perceberam que a resposta estava no próprio céu, porque a estranha conjunção de astros se operava no signo de Peixes que, astrologicamente, era o que governava os fatos da nação judaica. Ao demais, verificaram que a profecia de Miqueias, muito remota, já informava a respeito dizendo: "E tu, Betlém Efrata, conquanto pequena entre as muitas de Judá, de ti sairá aquele que será o Senhor de Israel." Como também já o afirmara a profecia de Zoroastro, feita na Pérsia, 3200 anos atrás, que dizia: "Ó, vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento, antes que qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia e ela vos conduzirá ao lugar onde ele o Redentor nasceu. Adorai Zero e ofertai-lhe presentes porque ele é a palavra, o verbo, que formou os céus." E ainda não lhe sobrava, a esses iniciados, o recurso da mediunidade. Assim como aconteceu com os míseros pastores, que viram e ouviram, não poderiam ter sido eles também avisados pelos espíritos sobre tal acontecimento, diretamente? Nessas comunidades de solitários se realizavam práticas espirituais, como as fazemos hoje. Muitos deles possuíam magníficas faculdades e um acontecimento desses, de tal significação para a vida planetária, certamente que seria revelado a todos aqueles que merecessem conhecê-lo, no momento oportuno. E entre estes se colocavam os chamados Reis Magos. Concluindo, pois, que o Messias nascera na Palestina, esses detentores da sabedoria espiritual de maior responsabilidade, partiram nessa direção, para conhecerem e adorarem o alto espírito missionário. A referência citada pelos próprios viajores a uma estrela guia poderia ser simplesmente simbólica, a estrela em si mesma representando a conjunção de astros, como também poderia ser um espírito visto pela vidência que, sob essa forma, serviu de guia às caravanas que buscavam aproximar-se do Menino Luz. Não é comum nos planos espirituais, os desencarnados de certa categoria tomarem a forma de estrelas ou outras quaisquer. Não é sabido que os espíritos podem assumir as formas que desejam, bastando que as imaginem. Essa, até mesmo, seria uma belíssima tarefa de participação em acontecimento de tal grandeza. As caravanas desses iniciados maiores viajaram durante muito tempo, vindas de suas terras distantes e, por fim, se encontraram, em feliz ou proposital coincidência, em Sela, lugarejo situado nas faldas do Monte Or, na Arábia, onde se reconheceram e se incorporaram a uma caravana de mulas que se aprestava para atravessar as montanhas de Moab, a leste do Mar Morto. Nesse ponto abandonaram a caravana e seguiram juntos para Jerusalém. Mas enquanto os reis magos estudavam o acontecimento, faziam seus preparativos e realizavam sua demorada e custosa viagem, o Menino Luz se desenvolvia. Aos 8 dias foi levado à sinagoga local para ser apresentado e registrado, como era de praxe, como também de praxe que, ao 8º dia, os recém-nascidos fossem circuncidados, costume adotado também pelos cananeus, fenícios e sírios. Para os judeus queria dizer que a criança, com isso, entrava no pacto de Jeová, passando a ser herdeira das promessas divinas, conquanto fosse também medida de higiene corporal. Aos 40 dias foi levado por sua mãe a Jerusalém, onde lhe cabia promover os ritos da purificação, que se resumiam em um holocausto vivo. No caso dela, que era possuidora de parcos recursos, o holocausto era de uma pomba, entregue no altar dos holocaustos ao sacerdote em serviço, o qual cortava o pescoço da ave, torcia-o para trás de forma que o sangue, ao afluir, caísse sobre as brasas do altar, fim do que a vítima, ainda estremecendo, era tirada em um recipiente existente ao lado. Em seguida a ofertante passava ao templo propriamente dito santo para que a criança fosse consagrada ao Senhor, quando primogênita, que era o caso de Maria.
No templo havia rodízio de sacerdotes, alguns dos quais eram secretamente filiados à Irmandade Essênia, os quais já sabiam quem era o menino a ser consagrado naquele dia. Por isso prepararam, em sigilo, uma solenidade especial. Maria e José foram recebidos pelos sacerdotes Simeão de Betel e Eleazar, rodeados de seus acólitos. As virgens de Sião cantaram hinos, e preces se elevaram aos céus, enquanto o velho Simeão, tomando o menino nos braços, o consagrou exclamando: Agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. LC 2, 28-30. Nesse momento, o véu do templo, luxuoso, pesado e de enorme altura, fendeu-se, caindo para um dos lados e uma paralítica, que se achava perto, levantou-se sobre seus pés e andou. Tudo isso, tanto no ato como depois, motivou comentários e estranhezas e, como medida de segurança para o menino, foi ele afastado sem perda de tempo, de Jerusalém, porque qualquer fato ou circunstância que se relacionasse com o nascimento do Messias de Israel, tão esperado e já ocorrido, segundo os boatos existentes e agravados com a chegada, tão comentada, dos reis magos, despertava logo a atenção e a interferência indesejável do clero judaico e dos esbirros de Herodes. Herodes, que sempre estivera preocupado com as profecias, assim que tomara conhecimento da conjunção planetária fora do comum, espalhara seus espiões por toda parte, a carta de algum nascimento sobrenatural, como constava das profecias. Um desses espiões viu quando os 3 viajantes orientais, acompanhados de seus serviçais, entraram na cidade, indagando de uns e outros: onde está o Messias Salvador do mundo? Cuja estrela vimos no Oriente? E viu também quando esses viajantes ilustres penetraram no templo onde, naturalmente, como supunham, obteriam informações sérias e positivas. Aguardou a saída deles, para segui-los e descobrir o endereço que buscavam, mas os sacerdotes essênios perceberam o perigo e providenciaram a retirada dos visitantes por passagens secretas que davam para o campo, fora dos muros, no caminho de Betânia, e dali prosseguiram eles diretamente para Belém, de onde, advertidos em sonho de que não deviam mais voltar a Jerusalém, tomaram o rumo de suas terras por outros caminhos. Como consta de Mateus 2:12. Mas quando, finalmente, em Belém, foram conduzidos à presença do menino, este já estava crescido, 10 meses e meio, e foi uma cena comovente aquela em que esses altos iniciados se viram na presença do Senhor do mundo, do governador planetário. Consultaram seus pergaminhos, suas anotações, fizeram sobre o menino as verificações próprias das circunstâncias, tanto no corpo físico como no espiritual e, por fim, se convenceram de que, realmente, ali estava encarnado o Messias planetário. O Buda Siddhartha revelou possuir os sinais característicos de sua altíssima condição missionária. O Dalai Lama, ao nascer e antes de assumir o poder religioso, no mosteiro de Lhasa, no Tibete, era procurado, encontrado e aceito, após verificações cuidadosas de sua identidade e após também oferecer provas irrecusáveis de que era a reencarnação do MISM, o espírito anterior. Para isso consultavam-se os oráculos do Estado e os lamas dotados de faculdades mediúnicas, e após isso a busca era então iniciada. Determinado do local do nascimento, o menino era submetido a inúmeras provas, inclusive exames de aura, do chakra coronário, e que, tudo de acordo com as tradições e os ritos lamaicos. Prosternaram-se, então, perante ele e o glorificaram, fizeram-lhe ofertas úteis de recursos próprios e necessários à vida material e, após isso, guiados sempre por essênios terapeutas que conheciam o país a fundo, retiraram-se para suas longínquas terras. O fato de o Divino Mestre ter sido pressentido em primeiro lugar por pastores humildes, prova que sua tarefa era de redenção para todos os homens e, deixando-se adorar por altos dignitários estrangeiros, sacerdotes de religiões diferentes, testemunhava de que sua mensagem seria de extensão universal. Capítulo 6. Exílio no estrangeiro. Ao tempo do nascimento, como já vimos, governava a Judéia, vivendo em seus palácios de Jerusalém e de Jericó, Herodes, o Grande, idumeu de origem, que assumira o governo 39 anos antes.
Houve 4 Herodes, este, chamado o Grande, chefe da estirpe, Herodes Antipas, seu filho, tetrarca da Galileia, que mais tarde mandou matar João Batista e tomou parte indireta no julgamento de Jesus. Herodes Agripa, aventureiro audaz que convivia na corte dos Césares romanos, o mesmo que mais tarde, mandou matar Tiago em Jerusalém e prender Pedro, e, por fim, Herodes Felipe, governador da Itureia, a quem já nos referimos. Todos eles apoiavam os romanos e por isso eram execrados por seus compatriotas israelitas. Herodes, o Grande, teve várias mulheres e a todas exilava ou mandava matar, o que, aliás, fazia também com seus próprios filhos, tendo mandado enforcar, por motivos de conspiração, a 2 deles, Alexandre e Aristóbulo, esmeradamente educados em Roma. O TRM, o tetrarca era título DAD ao príncipe que governava a 4ª parte de um reino desmembrado, como era o caso de Antipas, que governava Galileia e Pérea, uma das 4 regiões em que a Palestina, antigo Remo, se desmembrara, sendo as outras, Judeia e Samaria, sob governo do procurador romano, Itureia do Jordão, cujo governador era Herodes Felipe. Herodes, o Grande, era judeu, conhecia as Escrituras, sabia do valor das profecias, como qualquer judeu, temia os profetas, mas, sobretudo, temia pela sua própria segurança como rei, face às reações que o advento de um Messias nacional produziria no seio do povo. O povo, assim como a corte herodiana, viveram em constante temor até a morte do déspota, que ocorreu em circunstâncias trágicas. Era tradição nessa família de potentados cruéis, que a presença de um corvo, quando bem marcante, representava um prenúncio de desgraça. Estava ele assistindo a um espetáculo no anfiteatro que construíra em Jericó, quando um corvo revoluteu sobre a arena e veio em seguida empoleirar-se numa trave do camarote onde se encontrava. Impressionado, abandonou imediatamente o circo e regressou ao seu palácio, onde foi acometido de uma terrível doença, o câncer, da qual morreu em pouco tempo, com atrozes padecimentos, abandonado por todos os parentes e servidores. Vivia ele rodeado de mágicos e adivinhos, como era comum entre as cortes reais, e mantinha um exército de espiões espalhados pelo país e países vizinhos. Já vimos como um desses espiões observou a chegada dos reis magos, sua entrada no templo, e como foi burlado na sua investigação. Não tendo podido arrancar desses ilustres viajantes o segredo da identidade e da localização do suposto Messias, duplicou sua vigilância e, durante quase 2 anos, vasculhou o país sem o menor resultado, concentrando, por fim, suas buscas nos arredores de Belém, que as profecias acusavam como local do nascimento. Mas como as buscas se multiplicavam, pondo em perigo a segurança do menino Luz, os espíritos protetores aconselharam, em sonho, a José, que se ausentasse do país para o Egito, o que foi feito com auxílio dos essênios que, como já dissemos, possuíam inúmeros adeptos espalhados por toda parte, além dos irmãos terapeutas, que viajavam constantemente no trabalho de socorro e auxílio ao povo necessitado, país onde José, para manter a família, trabalhou no seu ofício de carpinteiro. Outra versão, de caráter mediúnico, diz que os terapeutas levaram o menino e seus pais para a Fenícia, local onde Herodes não tinha autoridade, e ali os agasalharam no convento do Monte Hermon, onde permaneceram durante 5 anos, até bem depois da morte de Herodes e das lutas internas que houve entre seus herdeiros, na disputa de cargos e de riquezas, e que, após desaparecido todo o perigo, voltaram para Nazaré, situada, como sabemos, na Galileia, a 123 quilômetros de Belém. Capítulo 7. A cidade de Nazaré é a cidadezinha de Nazaré, onde o menino passou os primeiros tempos de sua infância, ficava situada em um vale fértil e belo e tinha uma população de mais ou menos 5.000 habitantes. Era um aglomerado de casinhas baixas, na maior parte encravadas nas encostas dos morros, para dentro dos quais ficavam os cômodos interiores. Casas rústicas, mal ventiladas, escuras, porém frescas no verão e bem protegidas no inverno.